daremos início agora à última atividade, Sala Flipossinhos, no Flipossos Virtual 2020, de organização da GSC Eventos e NUB. Convido para mediar essa mesa, invertendo papéis, o reconto da literatura infantil, Vanessa Ratum. Mestre em comunicação e semiótica, pesquisadora de literatura infanto-juvenil e autora de Uma Menina Detetive, com pseudônimo Tati Blum. Coordenadora da coletânea do Mulherio das Letras, em homenagem ao Flipossos 15 anos. Vanessa irá bater um papo com os nossos convidados, José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Essa mesa é um oferecimento da Companhia das Letrinhas e Pequena Zahar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui no Flipossos Virtual 2020. Tá? A palavra agora é com vocês, divirtam-se e aproveitem bastante. Boa tarde, obrigada, Eliane. Boa tarde, Toreiro. Boa tarde, Marcos Aurelius. A todos e a todas que estão nos acompanhando. E a gente vai fazer um bate-papo interessante nesta tarde, aí, finalizando a mesa do Sesc Flipossinhos, né? Vamos, então, falar um pouquinho aí de cada um desses autores que estão com a gente hoje. José Roberto Toreiro nasceu em Santos, é meu conterrâneo, autor de diversos livros, bacharel em jornalismo e letras pela USP. Seu livro de estreia, Oxalaça, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance. E este ano, seu livro de crônicas, 100 Dias, sei que está sendo um sucesso, está na lista, né, dos semifinalistas do Jabuti na categoria crônica. Marcos Aurelius Pimenta nasceu em São Paulo, é formado em jornalismo também, na Universidade Metodista, roteirista de longa-metragem, de programas educativos, séries de animação, documentários, integrou também a equipe de roteiristas do quadro Retrato Falado do Fantástico. Trabalhou em programas e séries de televisão, tem peças de teatro escritas, diversos livros publicados em parceria com José Roberto Toreiro. Rapazes, ficou faltando alguma coisa no currículo de vocês? O signo, né? Só o signo. Eu sou de Libra, o Marcos é de Áries. Meu ascendente é Áries, o do Marcos eu não faço ideia. Também não. Meu time é o Santos, o do Marcos é o Palmeiras. Aí acabou, agora acabou. Agora podemos seguir. Muito bem, esse bom humor, ele é uma marca dessa parceria de vocês. Quantos livros juntos já? E como é que surgiu essa parceria? Eu queria que cada um contasse um pouquinho essa história para mim. Ela surgiu do mau humor, né? Eu e o Toreiro, nós éramos revisores numa revista chamada Química e Derivados. Uau! Muito emocionante, as matérias eram ótimas. E nós dois ficávamos presos lá numa salinha, como éramos revisores, e tinha um certo tempo livre ali, enquanto as matérias do jornalista não chegavam para a gente fazer ali a revisão. Nesse tempo livre, a gente não tinha opção, ou ficava olhando um para a cara do outro, ou tentava criar alguma coisa, né? E foi ali naquele ambientezinho ali, da Química e Derivados, que a gente começou a ter as primeiras ideias dos primeiros trabalhos. Que legal. Toreiro, você tem alguma coisa para contar dessa fase aí para gente? Não, era uma fase dura, né? Porque revisor já é um trabalho complicado, né? Numa revista de Química é mais chato ainda. Então a gente acabou descobrindo coisas, fazendo piadas, campeonato de botão, pesquisas internas, e inventando musiquinhas, né? E aí acabou sendo uma questão de sobrevivência o bom humor, né? E a gente já fez 20 e poucos livros juntos, eu não sei o número certo não, mas são mais de 20, adultos e infantis. E como é que surgiu a ideia do primeiro livro juntos? Como é que aconteceu isso? O primeiro, se a gente for ver stricto sensu, foi o próprio Chalaça, que foi o meu primeiro, né? Que o Marcos acabou participando ativamente, né? De vários jeitos e tal. Mas o primeiro que ele assina mesmo é o Terra Papagalle, de 97. Né, que é um livro que conta o descobrimento do Brasil, se passa lá em Santos até, né? Aí que a gente escreveu juntos, refez várias vezes, né? O primeiro adulto foi esse.
Mas antes, Vanessa, teve 2 fracassos, um fracasso e um sucesso que quase é um fracasso, que já entra um pouco no tema do reconto aí, que é o Ah, que seguinte, legal. a gente teve, primeiro a gente tentou fazer uma história em quadrinhos, baseada numa série lá do tempo que a humanidade não tinha descoberto fogo ainda, chamava A Maré. E nós fizemos uma paródia, portanto, estava num reconto, né, que chamava Casar É. Difícil na época, tentamos ali, aqui, ali, não deu certo, acabou não vingando. O segundo reconto foi uma história baseada na vida de Jesus, né, que é uma peça que nós fizemos, que chamava, acho que Sic Transit, Gloria Dei, né? Se E encaminha a glória de Deus. Né? assim é. No qual aparecia um irmão de um desconhecido aqui na Terra e tentava desfazer, tinha umas confusões todas. Essa peça ganhou um prêmiozinho muito feio, que era um cinzeiro enorme, uma obra de estranha que eu já não tenho mais em meu poder. Nem eu. Mas, mas é isso aí, já foram dois recontos, né? E de certa forma o caminho continua um pouco esse depois. Talvez, pensando aqui, a gente só faça reconto, né? Só faça revisões de história. A gente que começou na revisão, talvez o que a gente faça seja revisão, porque o Terra Papagaio, a gente parte de histórias conhecidas. Branca de Neve e as 7 versões parte de uma história conhecida, né? Vai ver, a gente viciou nisso, seja adulto ou infantil, quase tudo Perfeito. é reconto. São poucos, viu? Poucos que não são recontos. E a marca de vocês, pelo que eu vi, assim, na maioria dos títulos que eu conheci, que eu tive acesso, é o humor, né? Então vocês fazem, revisitam o conto e trazem, né, essa dose de humor, invertem os papéis, dá essa atualizada, tem essa pegada, né, da ironia. Isso é muito forte na obra de vocês. Como é que surgiu isso para o infantil? Porque quando eu vi o infantil, comecei a ler as propostas, eu falei, gente, isso é genial, né? Que sacada, né? De reverter os papéis aí. Como é que nasceu? Vocês se imaginavam escritores infantis, 2 jornalistas, né? Revisor, vindo de uma revista química, fizeram um livro para adulto. Vamos escrever para criança. Como é que foi isso? Não, viu? Eu não. Quando eu estava na faculdade de letras, sonhando em ser escritor, ou na ECA, sonhando em ser jornalista, eu queria ser um cara sério, né? Um jornalista econômico de gravata, respeitável. Mas a primeira vez, o primeiro trabalho, no meu caso, foi uma história de futebol, que eu fiz o roteiro de um curta e aí acabou virando um livro. Então foi a primeira vez que eu escrevi para crianças, mas era um curta para adultos, sobre criança, mas para adultos, que concorreu ao Oscar até, é um curta de sucesso, muito bacana, tem na internet. Aí eu acabei transformando num argumento de longa e o argumento de longa eu acabei transformando num livro. E foi o meu primeiro livro para crianças. Não tinha tanto humor, não. Né? Aí depois, quando eu fiz com o Marcus, o nosso primeiro infantil em conjunto, aí teve mais humor já, que foi o Nuno Descobre o Brasil. Né? Já um reconto, de certa forma, porque tem mesmo alguns grumetes que fogem da Arnaldo Cabral e vão viver no Brasil. Né? Então já estão na Carta do Caminha e tudo. E o Marcos, qual foi seu primeiro infantil? Eu, muito menos que o Toreiro, pensava no infantil. Eu estava totalmente. Se a carreira fosse dar certo, ia ser pelo caminho do adulto. Mas aí ele veio com essa história do Nuno, Descobre o Brasil, e me convidou, né? Então aí começamos a trabalhar no Nuno e ele deu uma boa repercussão, foi legal. E aí criamos coragem, fomos para o Naná, Descobre o Céu, e o terceiro deles, que é o Nuno Descobre o Espelho. Aí essa coleção caiu bem, ela não vendeu tão bem quanto a seguinte, mas ela teve uma boa aceitação, e até hoje, né? Aí, são romances históricos para crianças de 10, 12 anos. Aí virou o carro-chefe, virou a coisa que se passou na frente mesmo. Aí a gente fez chapeuzinhos coloridos e começou a coleção Fábrica de Fábulas, que
quando a gente morrer, vai ser o que vai estar na nossa lápide. É, Aqui já, né? era uma vez uma pessoa. Aqui já Os Toreiro que autores, né? escreveu, Fábrica de Fábulas e tal. Maravilhoso. Então, olha só, vocês trabalham muito com o reconto, que é o que vocês vêm falando, e me chamou a atenção essa questão da inversão dos papéis, né? Como em Sacisas e o Belo Branco e Cinderelo, ambos aí da Companhia das Letrinhas, entre outros, né? Por que essa temática da inversão de papel? Olha, eu acho que é um pouco. Depois o Marcos fala o contrário para inverter o papel. Tanto acho que vem de ver tudo com um certo humor, né? Tudo é visto com um filtro do humor. E a inversão é um recurso tradicional do humor, né? Ele e já inverte, né? Você sempre pensa, e se fosse o contrário? Uma das chaves do humor é essa. E se fosse o contrário, né? Então acho que vem um pouco por aí nesse filtro automático. O humor puxa isso, né, Vanessa? Porque se eu fosse contar a minha história para você, eu ia contar as partes boas, as partes que eu me dei bem e tal. A história é uma tentativa de enobrecer uma trajetória. Agora, se o Toreiro fosse contar a minha história, ele já ia colocar umas outras coisas lá que eu não ia gostar muito. Provavelmente iria lembrar de coisas que eu preferia ter esquecido e coisas assim. Então, Por já exemplo, seriam. não. Eu acho melhor não, A gente está outro dia, a gente fala sobre isso. Mas a história, quando você se debruça sobre ela de novo, o humor é muito legal, que ele automaticamente vai puxar aquela outra testemunha, aquele outro olhar, que vai acabar corroendo um pouco a pureza daquela história que se pretendia a única, né, a oficial. Perfeito. E esse humor, quando vocês escrevem para crianças, vocês pensam assim, estou escrevendo para crianças ou a criança de dentro de vocês solta a imaginação e vem brincar? Como é que é isso? Esse processo de escrever para o infantil? Como que é isso, Marcos? Eu acho que não tem a criança, não. Acho que a gente pensa, né? Na hora de escrever, lógico, você tem que buscar no teu inconsciente as referências. O Toreiro tem filho, tal. Isso tudo ajuda a escolher uma palavra, um jeito de abordar uma frase. Mas a gente planeja muito, né? A gente pensa bastante antes, faz aquela estruturona, escaleta, vai ser aqui, vai ser ali. Escreve. Então, é bem adulto mesmo, né? Mas no inconsciente, sim. Mas Maravilha. eu acho que a gente imagina um pouco, um duplo leitor, né? Um sou eu mesmo. Eu, adulto, tenho que gostar do que eu estou lendo, senão é sinal que o livro é ruim, né? E eu tento imaginar também o que eu, com a idade do leitor que eu imagino para aquele livro, o que eu ia estar achando daquele negócio, né? Se eu ia estar rindo, se não, se ia estar achando chato. Então, eu tento me imaginar como um leitor infantil e sou também um leitor adulto do próprio texto, né? Acho que tem que funcionar para os dois. Perfeito. E da onde veio a ideia de Sacisas, por exemplo? Porque a gente sempre fala do Saci Pererê, é um personagem do nosso folclore muito forte, mas a gente sempre vê o Saci como homem, né? Como é que nasceu a Sacisas, a mulher? Nasceu aqui perto de casa. Eu estava levando o meu filho, ele era pequenininho ainda, no Parque da Água Branca. E o pessoal do Parque da Água Branca fez um negócio genial no dia do Saci, dia 31 de outubro, né? Eles pintaram pegadas no parque inteiro, mas só com o pé direito, dizendo que o Saci tinha estado por lá e tal, e distribuíram os cartazes. Eu falei, puxa, Saci é um personagem espetacular, né? Um personagem brasileiro por natureza, porque ele é negro, tem nome índio, usa um gorro português, né? O gorro vermelho é o que o português jogou. A primeira coisa que o português fez no Brasil foi um gorro vermelho para o índio, tal. Então ele é negro, ele tem uma perna só, ele apronta, né? É um tremendo personagem, um personagem espetacular. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a escrever sozinho assim, para mim, não para uma editora, né? O livro, uma enciclopédia de sacis, os tipos de cachimbos,
tipo de torvelinhos, né? Como que eles são, o grande, o pequeno, o de mão furada, o de mão não furada. Fui fazendo, inventando, ficou uma coisa grande. E no meio disso tinha essas cisas. Quando eu levei para a Companhia das Letrinhas, a editora falou: ah, tá bacana, mas esse negócio das sacisas parece mais bacana. Né? Livro sobre sacis já tem, sobre sacisa não tem nenhuma. Você não quer investir nisso? Eu achei que tinha lógica e fiz isso mesmo. Peguei e concentrei nas histórias das sacisas, unifiquei as histórias, né? Meio que um príncipe que passa por todas elas até ele aprender e tal, né? Como que se trata uma sacisa direito. Foi assim, foi uma sugestão da editora de concentrar na sacisa, que já tinha na enciclopédia, e aí eu mexi para tornar um livro orgânico, né? São 4 histórias, mas que são uma só, com 4 princesas diferentes, né? Pererenzel, que é meio Rapunzel, é uma mistura das princesas tradicionais com o Saci, com a Sacisa. Quer dizer, é mais uma ideia assim de você trazer o conto de fadas, né, as princesas, para a realidade brasileira através das sacis. Isso ficou muito interessante. O Marcos curtiu o livro também? Sim, eu li nas fases, li quando era almanac, fui ver a edição. E é show, Fez o né? papel de cobaia. Cortei uma O pessoal perna. da vacina. Vocês leem o livro um do outro? Vocês fazem essa parte, mesmo quando vocês estão escrevendo sozinhos, fala, dá uma olhada aqui, vê meu material, como é que tá? Quando dá uma insegurança. E olha, quando dá uma contrário. Insegurança sobre... Vai lá. Um de cada vez, né? Quando dá uma segurança de que está decente, eu mando. Muito indecente, eu não. Acho que aí está feio ainda para mandar. Mas faz parte, né, da utilidade de escrever em dupla, que é uma coisa muito rara, ultra rara, na verdade, no Brasil, né? Mas a gente tem essa vantagem, acho que a gente tem que aproveitar mesmo. Então a gente faz esse envio de texto para dar um tapa e tal. É isso, é a super vantagem, né? Você tem um editor ali à sua disposição e que você amigo, está. que vai falar a verdade, né? Conhece seu estilo. Não, você não mandaria se não falasse a verdade, né? Então é legal você ter o negócio ali, isso aqui não está passando, tem um problema. Você pode até não concordar e insistir, mas tá lá, a luz foi colocada ali para você prestar um pouco mais de atenção naquele negócio. Super bom, tranquilo. Que bom. Agora eu queria falar um pouquinho, né, além dessa questão do humor de vocês, mas o livro O Belo, Branco e Cinderelo, que é o nome dos Príncipes Encantados, né, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, da Cinderela, eu achei uma sacada genial, né, porque eles não têm nome. A gente conhece eles como Príncipe Encantado e eles chegam, né, praticamente no final da história ali, às vezes, para fazer às vezes ali, embora a gente sempre fala que a gente não quer a mulher naquele papel, né, de ficar esperando ser salva pelo príncipe encantado. De repente, a mulherada veio também, as princesas viraram protagonistas. Tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Príncipe Atrasado, da Cássia Leslie, do Ricardo Dalai, que quando o príncipe chega para salvar a princesa, ela já, né, não está lá, ela já acordou, já está administrando a empresa, já está fazendo, enfim, outras coisas. A Cinderela tem uma empresa de calçados, a outra tem uma empresa de viagem, enfim, ele fica sem função. Mas aí vocês vieram, me surpreendeu, achei excelente, com Belo, Branco e Cinderela, né? Invertendo esses papéis aí. Como é que ficou? A gente conhece muito bem a história da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Cinderela, mas e os príncipes, né? Eles estavam esquecidos, estavam de lado, levavam uma vida pacata em seus reinos, costurando, cozinhando, cuidando das plantas. Gente, onde vocês tiraram isso? Até que chega aí um feroz inimigo e eles então entram em cena. Como surgiu essa ideia? Eles estavam ali, né, mais ou menos como na história do Príncipe Atrasado, né? Eles
as meninas bombando de popularidade e com gozando aí da sua fama naquele reino, e como eles foram ficando relegados mais e mais e mais através dos anos, foram ficando com as atividades domésticas ali, tranquilos, tal. Só que aí vem, né, o desafio do dragão, e o legal de como conduz, eu acho que ficou isso, né? Porque eles resolvem o problema, mas não sendo valentões, né? É o contrário, né? Eles acabam resolvendo e dominando a fera, usando essas habilidades, vamos dizer assim, femininas, né? Que eles adquiriram ali no convívio no exercício do trabalho de casa, né? Mas são heróis de todo jeito e tal. É bacana que já é, né, aquela coisa do homem menos caricato, né? Menos baseado na força e na valentia, e mais no uso das habilidades que eles adquiriram. E eles usam vestidos no final, né? Também. São habilidades teoricamente femininas e eles estão com vestidos e tal, estão disfarçados. Veio para quebrar os tabus, né? Eu acho que sim. Acho que a ideia é um tanto essa. Ou talvez a gente tenha feito sem saber tanto o que o inconsciente estava falando. Porque é uma ideia do nosso tempo, né? Que o homem já não é o protagonista absoluto e tal, né? E tem uma valorização de atividades domésticas também não podem ser só da mulher. Então essas coisas vão entrando e o reconto talvez só exista reconto, até eu estava pensando aqui, as fábulas, os contos de fada, eles vão mudando com o tempo, né? A Chapeuzinho Vermelho era muito mais selvagem. O João e Maria, ele era a própria mãe que abandonava as crianças para morrer mesmo, que era uma ideia mais aceitável na Idade Média, né? Onde tinha uma fome tremenda, vai ter que morrer alguém, são as crianças. Essa ideia foi ficando mais suavizada durante o tempo, né? Os próprios irmãos Grimm fazem 2 edições desse texto, e são textos diferentes já, a mãe vira madrasta. Então, acho que o conto de fadas ele vai mudando com o tempo, e o que aconteceu com o Belo Branco e Cinderela foi isso, né? Foi uma atualização já com uma certa ideia do nosso tempo. Outra ideia também é a da fama, né? Que é uma ideia que talvez a gente não tenha tido tanta, talvez até um pouco mais essa, mas eles se atiram a jornada inicialmente por causa da fama. Eles estão um pouco obscurecidos pela projeção das mulheres, e o que eles descobrem no final da aventura é que a fama tem incômodos, e eles não se adaptam, não ficam felizes com a fama que adquiriram, e a realização deles é voltar para o ponto inicial lá, onde eles estão sozinhos, tranquilos, tomando lá um chazinho, eu nem lembro o que é. Suco de uva. Suco de uva, isso. A memória da dupla aí, veja só. E a que ponto chegamos. Mas é isso, é uma outra questão moderna também, né, que está com essa coisa dos influenciadores, dos canais e tudo. No caso deles, eles têm uma jornada de descoberta que a fama não é tudo isso. Isso mesmo. E aí vocês acham que, de certa forma, traz um equilíbrio? Porque a gente também fala muito que com esse protagonismo, né, da mulher hoje, embora exista ainda muito machismo, né, é estrutural, isso vai sendo desconstruído com o passar do tempo, mas a mulher indo para fora, a mulher sendo chefe de família, entrando no mercado de trabalho, o homem, de certa forma, essa nova geração que vem, né, talvez se sinta assim, poxa, mas os livros agora só falam de mulheres, né? Cadê os meninos? Qual que é o nosso papel? O que a gente faz agora da nossa vida? Já que dá essa angústia, assim como as mulheres também ficavam antes, poxa, mas a gente tem que ficar ali pacata, esperando ser salvo por alguém, né? Quando que a gente vai poder tomar a frente, decidir, né? Escolher nosso caminho, enfim. Será que vem para dar uma equilibrada? Ou seja, tanto os meninos quanto as meninas vão ter livros que eles vão se ver, eles vão poder se divertir. A ideia é um pouco dessa também? Acho que sim, acho que
entender esse novo momento, né, de protagonismo dividido e tal, né, papéis femininos e masculinos se misturando, sendo menos rígidos, né, menos fixos. Acho que a ideia por trás do livro é essa, sim. Ou seja, a mensagem seria: cada um tem que fazer aquilo que gosta, que se sente bem, escolher. Pode até experimentar o outro lado, mas vai escolher aquilo que faz com que você se sinta bem, se sinta feliz. Não tem que ser um padrão imposto pela sociedade. Os papéis estão menos definidos, né? Até ali os anos 60, 50, era tudo muito claro, né? O que um homem faria, o que uma mulher faria, o que se esperava, e os desvios eram punidos, né? Hoje, o tempo que nós vivemos agora, ele é bem, embora os exemplos anteriores ainda estejam fortes, ele já aceita bem essa nova mentalidade, né? De que não há papéis definidos, há potencialidades, né? E essa potencialidade pode ser da mulher, pode ser do homem, do gay, do menino, de quem quer que seja. Então, é encontrar essa força e realizar o desafio. Depende. Tem gente que não acredita muito nisso, né? Tem gente que ainda acha que é azul para menino, rosa para menina, né? Tem uma turma firme Tem ainda gente que nisso. acredita que a Terra é plana ainda, né, Toreiro? Tem, pois é. Então, não acho que não é não sei se é uma corrente majoritária, né? Já, talvez não. Né? Espero que seja em breve. A sociedade ocidentais, né? As sociedades ocidentais têm arriscado um pouco mais. É claro que no mundo árabe assim você não vai ter muita. Nos países, mas não vamos falar mundo árabe genericamente, que também é outro problema, né? Mas naqueles países mais radicais, ou em algumas ditaduras, ou numa Coreia do Norte da vida, e mesmo aqui, né? E mesmo aqui no nosso próprio meio. Sempre vai ter quem prefira esses modelos mais definidos, mais estáveis, e até porque existe uma situação de poder decorrente da existência desse modelo, né? Mas, assim, socialmente, a gente vê boas mudanças. Já dá para ter uma esperança. Pensando a longo prazo, a mudança foi ótima, né? Eu lembrando da minha mãe quando eu tinha 15 anos, ela brigando com meu pai, que, né, ela tinha que estudar e tal. Bom, hoje é muito mais aceito. Hoje as mulheres são maioria nas universidades e tal. Aqui deu uma baixa agora, né? Nesse governo deu passos para trás, tal, tombos para trás. Mas pensando a longo prazo, melhorou muito. Sim, e a gente estava comentando nos bastidores até os contos de fadas, né? Muitas pessoas acreditam que eles nasceram com os irmãos Grimm, né? O Charles Perrault, e na verdade foram as mulheres francesas dos salões século XVII, XVIII, que criaram os contos de fadas. Até porque elas não podiam escrever, elas não podiam fazer muitas coisas, então elas iam para os salões e ficavam contando histórias e acabou virando, né, diversos contos. O mais conhecido que se manteve foi a Bela e a Fera, mas os outros ficaram meio que esquecidos. E agora houve um resgate, a gente estava falando, né? Pesquisadores aí, mulheres, uma delas, a Suzana Ventura, está trazendo isso, resgatando essas mulheres. Então, essa coisa do homem, muitas vezes, né? A gente fala que nos países do Oriente Médio, ou mesmo, né, lá na Coreia, mas até na Europa mesmo, né? As mulheres antigamente ficavam esquecidas para trás e muitos artistas plásticos também pegavam a obra das suas mulheres e colocavam o seu nome, ou as pessoas não acreditavam que era a mulher que tinha feito, enfim. Então, é importante que seja dado o devido valor aí para todos os artistas, mas essa questão do papel do homem, do papel da mulher, vai ser sempre bom a gente estar discutindo, a gente estar revendo, e através do reconto e através do humor, eu acho que é uma grande sacada, né? A ironia e o humor de vocês, eu li como psicopedagoga, até falo, ele é perfeito, ele é na medida para as crianças, né? Foi muito gostoso de ler, até nos Sacisas mesmo, como que você entra na história, quer dizer, você
vai lá, então, e vá onde que eu vou, né? Como é que eu vou escrever sobre um saci? Eu tenho que ir lá conhecer, eu tenho que ir lá ver. Então, fui lá para o Rio e tal. Então, você entra na história de uma maneira muito leve, muito divertida, e aí você brinca com todos esses valores, né? Então, são obras interessantíssimas, falam dos clássicos, mas revisitando, trazendo aí esse outro lado, um contraponto, com muito humor, com muita leveza, textos gostosos mesmos, que a gente acha assim, poxa, mas, né, o Toreiro, tão sério, tão crítico, vai falar para a criança, vai escrever para a criança? Perfeito, Marcos Aurélio também tem essa dose, essa medida certa. Aí eu queria saber, assim, além desses livros, quais são os projetos futuros aí da dupla? O que vocês estão pensando? Uia! Uia. Vamos falar, eu vou falar do um que tá. Bom, como é que faz, Alberto? A gente fala tudo agora? Fala os dois da Companhia das Letrinhas, eu falo os outros, Vou seguir as orientações. Vão sair 2 livros infantis aí pela Companhia das Letrinhas. Um é na sequência da Fábrica de Fábulas. Um deles vai se chamar Os Penteados de Rapunzel. Esse está quase pronto ali, o ilustrador está terminando as últimas pinceladas ali, as últimas mexidas, né? Histórias, a Rapunzel tem cabelos diferentes, né? E se você escolhe um cabelo A, B, C, D, aí você tem uma história diferente da Rapunzel naquele problema dela lá, que é sair da torre, enfrentar a bruxa e voltar a encontrar a família. Então, esses penteados aí acho que vão ficar legais. A parte. A parte. Pensando no reconto, tem uma coisa fundamental que mudou na Rapunzel, na nossa, né? É que não existe mais príncipe. A gente acabou com o príncipe, era uma história muito importante. Príncipe é uma história sobre virgindade, na verdade, né? Manter a mulher na torre, tarará, o príncipe vai lá, ela engravida, tem 2, né? A história original é assim. E com a gente mudou, é a saída da torre que é a questão, né? Não existe mais príncipe, ela escapa por ela ou com a ajuda de amigos, pássaros, piolhos, né? Tem vários jeitos que ela sai e tal, né? Por exemplo, ela cultiva piolhos, tem um cabelo todo, e cultiva piolhos e faz os piolhos atacarem a bruxa, né? Tem outro que ela escapa com passarinhos, que cada um pega um fio e leva, tal. Enfim, tem vários jeitos. Mas mudou muito. Olha só como saiu o príncipe. Não que a gente tenha feito com intenção, mas é meio que a mentalidade do tempo que a gente acabou captando, né? A gente não faz sociologia, a gente conta historinhas. Mas a historinha acabou sendo assim. A gente tentou fazer várias vezes, de vários jeitos. Não é que a gente planejou, vamos fazer um libelo feminista, né? Ele saiu assim já. A gente tentou histórias com o príncipe. Tentamos. Desconstrói um pouco essa coisa de que você precisa do outro para ser feliz, né? É um problema dela, né? É um desafio para ela e ela se vira. E tem legal esse negócio dos cabelos também, né? Que é um tema forte aí no universo feminino, né? Também. E tem todo tipo de cabelo? Tem todo tipo? Todo. Doideira. Né? Tem um que ela tem cabelos gigantescos e sedosos e vai pedindo shampoos e condicionadores para a bruxa. E aí, quando ela tem bastante, ela corta a careca, lá embaixo da torre fica um monte muito macio, ela pula e escapa. Né? Sempre o cabelo tem um papel na resolução da trama, e cabelos diferentes, que eu acho legal, né? Não ficar com aquela ideia também, monolítica, de que só existe um tipo de cabelo. Né? Tem que ser bem étnico, né? Tá prestigiando todo mundo ali. Vale tudo. Vale tudo, é isso aí. E o cabelo é uma coisa que para a mulher é muito importante, né? A gente tem um pouquinho. A gente pode conquistar o mundo, mas tem que ter um pouquinho de vaidade também, né? Tem. É legal. É um tema importante, né? Tem um documentário do Chris Rock inteiro sobre cabelo, que é muito legal. Então, acho que toca nesse ponto interessante, aí, legal de você discutir e comentar. E o outro livro, para a gente acelerar, envolve aquela história do rei, né? A roupa nova do rei. Que o costureiro engana o rei, dizendo que está fazendo uma roupa invisível, ele sai para desfilar peladão ali na rua, todo mundo com vergonha de passar por povo, não fala nada, e a criança aponta lá, o rei está nu, tá.
Essa fábula aí a gente também trabalhou, fizemos 10 variações, que mudam também o tempo cronológico que a história ocorre e o local. Então, é o primeiro livro, World Book, assim, porque tem uma história que é no Oriente, outra na China, outra na Europa, outra nos Astecas. A gente mudou também o tempo e o espaço, né? Vamos dizer assim. Então, é um livro que também deve ficar bacana. Esses são os infantis aí que estão na agulha. Estão no prelo, né? Agora, eu tenho uma editora pequenina, né? A NAN, né? Nanica, que é a padaria de livros. Aí a gente lançou já digitalmente, vai sair em papel ano que vem, O Pequeno Plebeu, que é uma sátira ao Pequeno Príncipe, um livro com o qual eu tenho muitos problemas, então eu me vinguei fazendo um pequeno plebeu e tal. É uma miss que acha um cara no deserto, um alienígena também, mas ele é o contrário do Pequeno Príncipe. Pensa justamente o contrário, e a Miss, ela é uma especialista no livro Pequeno Príncipe, é o único livro que ela leu, né, sabe, de cor, os 27 capítulos e tal. Da Miss Universo, né? O livro que você leu, O Pequeno Príncipe, né? Tem O Amor Animal, que fala sobre o amor, como que ele é para os animais, um livro muito lindo. E eu ontem fiquei sabendo que um livro chamado Castelos, texto meu e ilustração do Ivo Minkovicius, ganhou um prêmio, então a gente vai editar ele bonito também ano que vem, um livro sobre castelos inventados, né? Um livro com 80 páginas coloridas, tal, capa dura, vai ser lindão. Também é a editora que faz o Diário do Bolso, né? Certo. Uma coisa que eu faço aí. Esse seu problema, né, que você tem com essa pessoa, nesse cargo aí que comanda a nossa nação, né? E ainda bem que temos pessoas como você, Toreiro, para poder aliviar um pouco tudo isso. Mas esse livro do Castelos que você falou me chamou a atenção, porque você estava contando, eu vi alguma coisa, surgiu de uma ideia do seu filho, não foi? Então, eu contava, ele ajudou muito. No ano passado, mais em agosto, assim, eu contava uma história para ele dormir todo dia. Uma história de castelo. Ele falava castelo de vidro. Eu tinha que inventar na hora uma história de um castelo de vidro. Cabelo. Tem um cabelo. Cachorro. Ele queria um cachorro na história. Aí eu tinha que inventar. Claro que aí eu ia refazendo, de novo, contava no dia seguinte de novo, ia mudando. Achei que ficaram boas e comecei a anotar as histórias. Às vezes ele deu finais para a história, ele não gostava. Algumas eu abandonei quando vi que ele dormiu rápido demais. Porque a história de Ninar não pode ser tão chata, tão eficiente que faça o cara dormir rápido, né? Ela tem que ser média. O cara tem que dormir, porque senão, pelo amor de Deus, a gente fica até de manhã. Mas não pode fazer dormir rápido, senão tá muito ruim, né? Então eu fui ajeitando, ele foi minha cobaia, assim, nas 30 e poucas histórias que sobraram, né? Foram muitas mais, mas foram jogadas fora, a maioria. Então foi indo com ele. E ele dava ideias, assim, né? Falou, não, podia ser assim. Aí eu pensava, olha, é mesmo. Tal. E aí eu mudava a história, fazia do jeito dele. Foi ótimo, foi uma experiência muito diferente. Que legal. Algum livro juvenil vocês pensam ou vocês gostam mesmo de trabalhar com o infantil? O Pequeno Plebeu é juvenil. Já é para uma turma mais maiorzinha, 12, 13, né? E tem um livro que tem potencial de jovem, né? Que é o Super Zé, que é uma história de um cara que adquire superpoderes, ele está naquela idade ali, imaginária ali de 18, por aí, né? Mais ou menos por aí. 18, 20, E ele vive também lá uma situação com esses poderes. Esse daí não é para o público infantil, né? Então estamos trabalhando nele. Estamos fazendo uma releitura, uma atualização do livro Os Vermes, que é de 2000, né? Por aí. 2000, 2002, por aí. E tem um outro 2000, livrão 2000. que está há 7 anos, talvez daqui 7 anos a gente termine, que é o romance histórico sobre a entrada do Bandeirante Raposo Tavares. Então, os mega projetos são esses aí.
Que legal. É importante. Então, hoje conhecemos um pouquinho mais do Marcos Aurélio de Pimenta, José Roberto Toreiro. Quero agradecer a companhia das letrinhas. Indico aí os livros que são ótimos, têm um humor excelente. E os meninos e as meninas vão gostar muito, porque eu acho que ele é tão criativo que não tem essa de ter menino ou menina, é para toda criança ler, para o adulto ler e se divertir. Eu me diverti muito também. É bem interessante. E gostaria que vocês deixassem aí alguma mensagem final aí falando sobre a obra e até me contar desses contos de fadas todos que vocês andaram pesquisando, as histórias que vocês lembram da infância de vocês, qual delas vocês gostariam de ter escrito ou de recontar? Tem que ser conto de fada? Não, pode ser história que tenha marcado vocês na infância. Batman. Faria o que? Um Batman brasileiro? Eu amava aquele seriado do Batman que tinha na televisão lá no final dos anos 60, 70. Marcou tanto que seria injusto falar. Mas, assim, de leitura, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei se conseguiria reescrever, se teria o mesmo, né, mesma capacidade, mas, paralelamente ao Batman, foi uma influência poderosa, muito forte para mim naquele momento. Monteiro Lobato marcou muito, né? Não tem como. O Batman foi importante, uma geração mesmo. Mas Monteiro, aqui no Brasil, de literatura, acho que Monteiro Lobato foi a base de todos, né? Para quem tem cabelo dessa cor assim, acho que fatalmente. Se eu fosse roubar a autoria de um livro, eu só fui ler o Monteiro Lobato na faculdade. Eu fiz literatura infantil, tá, com a Nelly Novaes Coelho, uma grande professora da USP e tal. Fiz os 3 semestres que ela oferecia. E aí eu roubaria A Chave do Tamanho. Eu acho que é um livro muito bom, com humor malvado, né? Sem fazer concessão. Acho um tremendo livro para criança, A Chave do Tamanho. Clássico. Muito bom. Muito bom. E falando um pouco aí desse nosso Brasil, a importância da literatura nas escolas, né, do adulto, o papel do adulto até, eu digo muito assim que o livro, ele está lá na estante, né, num primeiro momento ele não atrai a criança, ele não tem som, ele não vibra, né, ele não é muito visual, às vezes ele está lá escondidinho na estante. Então, o adulto, seja o pai, a mãe, o tio, o avô, o bibliotecário, o professor, um amigo, quando apresenta o livro para a criança, né, tem um papel muito importante, porque ali dentro tem um mundo, né, de descoberta. Tem toda uma construção simbólica, um entendimento da realidade do mundo, né? Até por isso que, às vezes, infelizmente, o livro é muito caro no Brasil e é difícil. Eu lembro que mesmo essa coleção do Monteiro Lobato, minha avó pagou assim, em prestações para a gente poder ter em casa uma coleção dessa, era caríssimo. E hoje, se você for ver o preço de um livro, não é acessível para todos. Então, eu não acho que a criança não goste de ler, que o jovem não goste de ler. Às vezes não consegue ter o acesso, porque não depende deles, né? O financeiro vem da família. Então, a importância da gente presentear com livros, da gente, em todos os momentos, poder estar não só lendo para ser o exemplo, mas contando a historinha, que é aquele momento tão lúdico, né? Do pai ou da mãe, ou do vô, da avó, com o filho ali, com o neto. A importância da literatura para as crianças. Olha, tem trocentos aspectos aí. Eu vou bater em um só, porque aí já cerca melhor a ideia. Toda a vida a gente tem as coisas de recompensa imediata e recompensa tardia, né? Isso acontece o tempo todo na nossa vida. E a revolução digital colocou uma super oferta de produtos de recompensa imediata. Então, você pode passar o dia inteiro ali, passando uma série para um game, voltando para um game, falando com um amigo, e tudo aquilo vai te dando uma resposta instantânea, imediata, um pouco
acelerada, né, e confusa, e eu acredito porque você passa a fazer o seu cérebro trabalhar numa velocidade quase antinatural. Então, além de todos os aspectos que a gente poderia falar, eu colocaria aqui esse aspecto terapêutico do livro, né? Porque ele te obriga a parar, ele te obriga a formar símbolos, ele te obriga a interpretar, ele cria a fidelidade do acompanhamento, a formação da tua única imagem mental e da única experiência da tua sensibilidade com aquela história, até na formação de cenários e de personalidades. Então, ele propicia isso, mas ele é de recompensa um pouco tardia comparado à oferta que a gente tem desses outros estímulos, né? Então, eu acho que seria legal, que ele é saudável nesse sentido também. Ele te obriga a parar. Ele tem mais ou menos o efeito de ouvir música clássica, de meditar, de contemplar o horizonte. São coisas que fazem um enorme bem para a nossa cabeça, mas que a vida moderna está privando cada vez mais. Perfeito. Toreiro? Eu acho que o aspecto mais importante da literatura é que ela traz felicidade, né? A felicidade de ler uma coisa interessante, a felicidade de pensar, de se concentrar. Se concentrar é um prazer raro. Hoje em dia, talvez mais. E quando você lê, você se concentra numa coisa. Quando você lê para uma criança, você se concentra naquele texto, a criança escuta com atenção, né? Se o texto for bom. Senão, claro, você abandona rápido e tem que abandonar mesmo. O texto que é chato não é para você ler com uma obrigação até o final, né? Mas eu acho que é isso. A literatura deixa a gente mais feliz e de vários jeitos, né? Ela deixa o seu cérebro mais apto a entender as piadas do mundo, né? O mundo é um lugar cheio de piadas, muitas vezes de humor negro, mas acho que tem essa ajuda, assim, né? A fazer a gente entender mais o mundo Não sei se eu combino 100% com a ideia do Marcos da recompensa imediata. Eu acho que a literatura tem recompensa imediata. Sabe, você está lendo ali, você leu a Teoria do Medalhão, você ri na hora, né? É muito engraçado. Acho que não funcionaria de outro jeito, né? A Teoria do Medalhão é um conto do Machado, né? Muito engraçado, muito inteligente, que ensina, é um pai ensinando o filho a se tornar um medalhão, um VIP, um top, como se diz aqui em São Paulo. Acho que tem recompensa imediata, sim, na literatura. E algumas tardias, é um jeito bom, né? Porque você lê a Teoria do Medalhão, puxa, depois você vai usar aquilo lá de novo, vai entender algumas coisas que acontecem, que são faladas por causa de ter lido aquela história. Mas acho que é isso, por isso que presta, né? Porque deixa você mais feliz. Se eu não tivesse lido, não tivesse feito letras, lido os livros, eu seria um cara, acho que, menos feliz, menos alegre, né? Perfeito. E agora uma pergunta que a gente, né, tá sempre tocando esse ano, primeiro festival, né, Flipostos, totalmente virtual, em função aí dessa pandemia. Como é que está sendo esse momento para vocês, enquanto, assim, artistas, né? Inspirou, deu para focar no trabalho, desconcentrou? Como é que está sendo lidar com tudo isso? Olha, o faturamento caiu uns 70%. Mas o trabalho não. E eu acho que isso é legal, porque nós, tanto eu como o Toreiro, nós continuamos fazendo as coisas que estavam com recompensa imediata, coisas que não estavam, mas trabalhando, e aí não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Tem coisas que a gente tem poder de mudar, tem coisas que não tem poder. As que nós temos poder é isso, não se entregar à depressão, não se considerar vítima da situação e responder com novas produções, trabalho, tudo, até para quando as coisas melhorarem, você realmente ter ali o que propor, né? Agora, é um momento peculiar, né? Nós estávamos conversando um pouco antes, né, Vanessa? É aquela coisa que nós vamos falar disso até a nossa morte, e gerações vão falar desse momento aí, porque fomos expostos mundialmente pela primeira vez
a uma situação de constrangimento e de limitação que não tinha experimentado nessa escala mundial. Então, claro, tem repercussões na psique, né? No teu estado de espírito, na tua condição emocional. Agora, é isso, mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo e teclado ali, trabalho no computador. Isso aí, Eu achei Toreiro. ótimo em relação a feiras literárias, porque a outra vez que eu fui na Flipostos, estava aqui em casa, eu peguei o metrô, eu fui até a rodoviária, e peguei um ônibus, aí fui para Poços, né? Aí eu dormi, falei, peguei o ônibus de volta, sabe? Foi um... Agora não, agora eu tô aqui, botei uma camisa social, a calça é de abrigo, claro, meio pijama, e tô falando sem precisar sair de casa, tá ótimo em relação a isso. E a gente conversou com crianças, sabe, da Bahia, do Rio de Janeiro, a gente está falando com uma turma que não falaria, né? O resto é igual o que o Marcos falou mesmo, mas tem essa diferença de falar com gente que eu não falaria, né? Essa tela aqui que a gente está usando ficou mais comum, né? A gente conversa por tela agora com uma facilidade imensa, então dá para conversar com gente de longe. Hoje eu falei com um amigo meu que está na Noruega, né? Então, acho que tem essa graça, esse ganho que vai ficar para sempre. Ok. E será que vai inspirar algum futuro livro aí da dupla? Passar por essa pandemia toda? Porque para o jovem, para a criança, deve estar sendo... nós somos adultos, temos uma outra compreensão, né? Para a criança deve estar sendo bem complicado, embora algumas já estão voltando às aulas, que o contato com outras crianças é importante, né? Para vivenciar o convívio, enfim. Acho que para a criança vai ser uma memória tremenda, né? Uma coisa que vai ficar para sempre. As coisas boas e ruins, né? O medo de sair na rua, de pegar vírus, tal. Por outro lado, uma convivência com os pais intensíssima, né? Que eles nunca tiveram. Vai ter muita consequência mesmo, né? Agora eu não consigo medir quais, apontar os caminhos para onde vão, mas é uma coisa que essa geração vai lembrar para sempre, o ano em que ele ficou em casa, né? Ficou em casa com os pais, que não foi para a escola, que não viu o amigo, que morreu avô. É uma marca que vai ficar, como sei lá, tem a geração que passou pela guerra, vai ter essas crianças vão ver isso, né? E mesmo criança é fácil, Vanessa. Criança é fácil, quero ver quem tem filho adolescente. Né? Tá difícil segurar em casa, né? A gente estava falando de adolescência também, né, Marcos? Dos bastidores, né? Isso. É a fase que a gente deixa de ser, as mães deixam de ser a fada madrinha para ser a bruxa má. Eu passei por isso, ganhei vários cabelos brancos. E eu estava falando para o Marcos, assim, foi muito engraçado, porque eu fui uma adolescente terrível, eu reconheço isso, né? E aí eu olhava para minha filha e falava assim, meu Deus, como eu entendo a minha mãe, mãe, eu te amo, mãe, me perdoa. Obrigado pela sua paciência comigo. Obrigada, mãe. Melhorou muito minha relação com a minha mãe depois que eu tive minha filha adolescente. Perdão. Faz parte, né, gente? Faz parte. Mas, olha, foi um bate-papo maravilhoso ter conhecido vocês, Legal. mesmo virtualmente. Estou muito feliz, né? Aqui, meus colegas jornalistas, o Toreiro Santista, que leva um abraço de todo o pessoal de Santos, que tem um carinho enorme por você. Tá? A gente está muito feliz de ter podido... Muita gente que está assistindo é de Santos, curte muito o Toreiro. O Marcos, o pessoal de São Paulo, né? De que bairro que você é de São Paulo? Você nasceu? Eu rodei, hein? Acho que precisa de mais meia hora de programa, mas hoje eu estou aqui na Pompeia. Na bairro Pompeia. Da Pompeia, então, bairro excelente. Eu, quando fiz Casper Libre, morei na Vila Madalena. Eu curto muito São Paulo. Eu vou, vizinha ali, Perdizes, Vila Madalena. É nóis. Muito bom. Muito obrigada a vocês. Quero agradecer imensamente ao Flipostos, a Gisele pelo convite de estar mediando essa mesa,
o carinho aí da Elaine na técnica com a gente, a Companhia das Letrinhas, por ter trazido vocês dois para esse bate-papo. É muito importante, tanto a criança quanto o jovem, quanto nós adultos também, conhecermos os autores, né, os escritores que, enfim, fazem parte do nosso imaginário, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa, quem é o escritor, né? Quem é essa pessoa que... E aí estamos aqui, né, batendo um papo, bem, bem legal, foi uma tarde muito gostosa, muito obrigada aí. Elaine, com você. Gente, obrigada. O Flipostos agradece muito a você, Vanessa, Marcos, Toreiro. Muitíssimo obrigado. Eu aproveito agora para fazer também alguns agradecimentos e a gente já vai encerrar. Joia. O Flipostos Virtual 2020 é uma realização da GSC Eventos em parceria com a NUB. Agradecemos os nossos patrocinadores BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do SESC em Minas e SENAC Minas, apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Visite a nossa feira e confira as promoções das nossas editoras, expositores e escritores independentes. As atividades do Flipossinhos retornam amanhã a partir das 10 horas. Contamos com a presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite, até. Tchau.